ficavam bêbados lá na ceia, enquanto outros estavam passando fome, né? Ou seja, não era tipo um lanche da célula, todo mundo leva, a gente divide tudo, né? Não era assim. Uns estavam cheios de comida e outros passando fome. Espera um pouquinho, onde é que está a fraternidade e a irmandade? Qual era o outro problema que tinha? Desordem no culto. A existência de superapóstolos. É aqui. É agora, exatamente. Sim. Então esse é o problema que nós vamos abordar hoje. Litígio entre irmãos. Litígio entre irmãos, ou seja, né, aqui nós estamos com uma faixa cheia de advogados hoje, né? Os irmãos tinham um problema, né? Eu e o irmão Stefano com um problema, ao invés da gente resolver entre nós, levava o Gilmar Mendes e resolveu o nosso problema. Vocês já pensaram isso? Gilmar Mendes, o que você acha? Então, depois o seu padrão moral é maior do que o nosso. Nós somos incapazes de decidir aqui o nosso problema, eu e o irmão Stefano, que somos irmãos de Cristo Jesus, né? Temos a mesma fé no mesmo Jesus, nós somos incapazes, temos o Espírito Santo de Deus, né? Mas somos incapazes, porque não há no meio de nós ninguém que possa dizer, aconselhar, eu quero que o senhor Gilmar Mendes, o senhor que gosta de resolver os problemas advocatícios, ilegais e imorais do Brasil, de bom boteco de Portugal, é assim que o senhor resolve as coisas, né? De Lisboa, então o senhor nos orienta. Então, litígio entre irmãos. Litígio entre irmãos. Eles não eram capazes de resolver, imagina a bagunça, né? Qual outro problema que tinha na igreja? Que abordamos todos os problemas da igreja? Comer alimentos oferecidos a ídolos. Isso, um problema, uma questão que estava sendo abordada era se comer alimentos oferecidos a ídolos era lícito, não era, porque os açougues da cidade, eles eram nutridos pelas carnes que vinham dos templos pagãos, né? Os templos pagãos, onde tinha a deusa Afrodite, da onde vem a afrodisíaco, né, a palavra, a deusa Afrodite, cujos cultos tinha mais ou menos, segundo conta o historiador bíblico, 1000 prostitutas cultuais, onde eles prestavam culto, entre aspas, mantendo relação sexual com as prostitutas, que raspavam o cabelo para serem rapidamente identificadas naquela ocasião. E a igreja estava o quê? Inserida nesse contexto, inserida nesse mundo. Então a igreja, perceba, assimilando o branco. Então a igreja assimilando os males do mundo contemporâneo da igreja. Então percebam que a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática que o apóstolo Paulo enfrentou. Ele fundou a igreja mais problemática. E aqui, na segunda carta aos Coríntios, ele vai enfrentar um outro problema. Por isso que qual era o problema? O missionário Stefano falou que era o problema que se infiltraram naquela igreja os super-apóstolos ou falsos apóstolos que estavam pregando um outro evangelho, né, e que estavam desmerecendo e questionando a autoridade apostólica de Paulo. Esse não é um bom apóstolo. E aí o apóstolo Paulo vai ter que se defender. Por isso é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, em que ele fala das suas próprias dores, lutas, sofrimentos, em que ele vai defender o seu ministério apostólico. É a mesma coisa que o pastor Pascoal, que foi praticamente um dos fundadores dessa igreja, pastor dessa igreja há 30 anos, né? É a mesma coisa que quem está chegando, a Melissa que está chegando hoje, fala assim, eu quero uma carta de recomendação sua, pastor Pascoal, eu quero uma carta de recomendação. Meu Deus, eu sou o fundador da igreja, vocês são a carta. Vamos ler esse texto, vós sois a carta, ninguém acha para mim. Vamos usar como texto áureo, desta lição, né? Vós sois a carta. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, deixar as nossas Bíblias abertas lá já em 2 Coríntios 3, 1 a 3. 3 de 1 a 3. Camilinha, você achou, filhinha? Emerson, você achou? Então vamos. Achou, Camila, agora? Então a Camila leia para nós, por gentileza. 3 de 1 a 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo,
resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ótimo. Olha só, como é que o apóstolo Paulo então avaliava e se autorrecomendava? Já que estavam questionando, né, a sua autoridade apostólica, então, veja bem, esse homem não tem tanto status, não tem boa posição aqui, não é um bom apóstolo, parece que ele não falava bem, ele era melhor, o apóstolo Paulo ele se saía melhor por cartas do que na oratória, né? Quem é advogado aqui sabe, uma coisa é você escrever uma defesa, outra coisa é fazer a defesa oral, né? São coisas distintas. Tem gente que sai muito bem na defesa oral e escreve muito mal, talvez tenha, e tem gente que consegue casar os dois, né? Mas o apóstolo Paulo me parece que ele não tinha uma boa oratória, não era um bom pregador, a ponto de um certo momento na Bíblia ele estar pregando, lembro, lá em Atos, um sujeito dormiu e caiu do prédio, o nome dele era Eutico, ele não era necessariamente um pregador assim, que tinha uma boa oratória, parece, né? Mas era meio longo nas pregações. Também era longo, era meio longo, não ia aguentar, né? Mas o fato é que ele teve que se recomendar, ele vai dizer o seguinte: vocês são a carta. Então como é que a gente vê o resultado do ministério, do serviço da gente? À medida que a gente vê as pessoas se desenvolvendo e crescendo, né, Melissa? Você que gosta de trabalhar no ministério infantil, você estava me contando, à medida que você vê as suas crianças crescendo, não apenas crescendo fisicamente, né, mas no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do caráter, né, no crescimento espiritual, né, no crescimento espiritual. Então chegou um momento que eles estavam exigindo cartas do apóstolo Paulo, e ele vai dizer assim: não, vocês são as cartas. Vocês são. Escrita não por letra, mas escrita pelo Espírito de Deus. Então vamos usar esse texto como texto áureo, e na minha tradução diz assim então, no verso 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Então, a pergunta é, a gente acha que só o apóstolo Paulo tem ministério, só o pastor tem ministério? Não, todos nós temos um ministério, uma função a desempenhar, né? Nosso ministério, ele deve estar relacionado com o nosso dom, lembra-se disso? O nosso dom espiritual. Qual é o seu dom espiritual? A gente precisa saber disso, qual é o nosso dom, o seu dom espiritual, para que nós nos enganjemos no ministério. Bom, isso posto, entenderam então qual era o problema que o apóstolo Paulo está enfrentando? O problema que o apóstolo Paulo estava enfrentando agora, e ele se defende na segunda carta, ele vai defender a sua autoridade apostólica. Ele defende a sua autoridade como indivíduo e ele vai defender a sua mensagem, a mensagem do evangelho que ele prega, que não é outro evangelho. Lá na frente, quando nós vamos estudar Gálatas, vocês vão ver que a próxima carta, a próxima carta é Gálatas, vocês vão ver que era precisamente isso que estava acontecendo. Um problema comum era que as pessoas daquele tempo dessa igreja primitiva, eles estavam querendo voltar para a lei. Se nós somos cristãos aqui, nós temos que voltar para a lei. Tem que a observância de todas as festas judaicas, a observância dos costumes judaicos, a observância do sábado, especialmente, que é uma questão importante. De tal maneira que lá em Gálatas a gente vai ver isso sendo no próximo capítulo, né? Mas abra sua Bíblia então em 2 Coríntios capítulo 1, vamos ler eu até usei esse texto na minha célula, na nossa célula que foi essa semana, né? 1 Coríntios 1, do 1 e 2, por favor. 2 Coríntios, do 1 a 2, vamos lá. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo essa carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província de Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bom, o apóstolo Paulo, nas saudações dele, além dele se apresentar, né, e apresentar o seu chamado, a convicção de Paulo é algo muito forte, ele sempre percebe que ele sempre está escrevendo com alguém. Por que será? Ele não trabalhava sozinho, né? Sempre tinha cooperadores. Mas por que será? Sempre tinha cooperadores. O apóstolo Paulo sempre trabalhou, bom dia, como vai? O apóstolo Paulo sempre trabalhou bastante com
com outras pessoas, sempre ele sabia. Mas por que o apóstolo Paulo sempre escrevia as suas cartas? Seu nome, por gentileza? Bom dia. Kelly com K? Com K. Y. Y também? 2 Y. Ok. Estamos em 2 Coríntios, tá? Por que o apóstolo Paulo sempre escrevia com alguém? Eu, Paulo e o irmão Silvano, o irmão Sóstenes. Por quê? Aqui com Timóteo. Por que o apóstolo Paulo sempre escrevia com alguém? Vai ter uma prova? Não. Por que será? Não era porque essas pessoas também Não. trabalhavam nesses lugares? Não. Por que será? A visão dele? Tinha um problema na visão. Paulo não enxergava muito bem. Ah, visível. Entendeu? Paulo não enxergava muito bem. Como eu, que não consigo mais ler sem esses meus olhos aqui. Foi do dia para a noite. Quando eu fiz 40 anos, parece que bateu uma chavinha, né? Entendeu? E por isso que eu acho que há uns tempos atrás eu li um livro chamado Quais foram as maiores invenções da humanidade? E sem dúvida nenhuma, as lentes de contato e os óculos foram as maiores invenções da humanidade, relativamente recente, né? Relativamente recente os óculos, porque permitem com que as pessoas que estão no melhor período produtivo possam continuar produzindo, porque depois dos 40 que a gente chega num período produtivo intelectual e razoável. Imagina se não houvesse óculos, como é que a gente ia, né? Por exemplo, o irmão Heron, ele não enxerga sem os óculos, não é isso? Agora, claro, aberto, presbiopia. Olha aí, tá vendo? Então o apóstolo Paulo, ele sempre escrevia com alguém, porque possivelmente ele ditava a carta e esse alguém quem escrevia. Entende isso? E há quem diga que a dificuldade visual de Paulo, há alguns que dizem que a dificuldade visual do apóstolo Paulo possivelmente era um espinho na carne ao qual ele se referiu. Tá? Eu não sei se era, e ninguém é conclusivo em dizer, tá? Bom, aí o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3 ao verso 7, ele vai dizer o porquê, uma das razões pela qual nós passamos por tribulações. Quem aqui passa por tribulações? Kelly, você passa por tribulações? Você nem chegou e já está dizendo que passa por tribulações. Bem, Kelly, meu Deus, né? Então a Kelly passa por tribulações, o Emerson passa por tribulações, o Heron passa por tribulações, a Ana, minha esposa, não tanto porque eu cuido muito dela. Não, engraçado, você olha em rede social, as pessoas não passam, esse ele está sofrendo, tudo igual, né? Nas redes sociais E você viaja sem parar, o que é isso? é o mundo de Nárnia, né? É o mundo de Nárnia, é um outro mundo, né? Mas todos nós passamos por tribulações. Uma das razões pela qual nós passamos por tribulações, o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Vamos ler? Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Eu pedi para o irmão Volney. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Leia o 8 também. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. Olha só, então o apóstolo Paulo ele está contando que ele passou por tribulações. Segundo a teologia de alguns por aí que pregam aí nas igrejas, se você está sofrendo é porque você não está entregando o dízimo, porque você não está sendo fiel, tá vendo? Então o apóstolo Paulo, ele não passaria no teste de algumas igrejas que, você não serve para a nossa igreja aqui, Paulo, né? E ele está dizendo que ele passa por tribulações. Interessante que a nova versão internacional, ao invés de usar o verbo encorajar, usa consolar. Consolar. Parece que é mais... Como a sua Bíblia também. Então, a sua tradução. É melhor também. Eu gosto muito da tradução NVI.
consolar. Eu particularmente, porque ele vai dizer o seguinte, ele apresenta Deus como, e eu achei lindo isso, na célula a gente comentou, ele apresenta Deus como Pai das misericórdias e Pai das consolações. Qual que era a fonte de misericórdia e consolação de Paulo, então? Deus, o Pai da misericórdia, o Pai das consolações. Misericórdia é quando Deus não nos dá o castigo que nós merecemos, lembra disso? Miserere cordius, miserere, eu dou a minha miséria, Deus dá o seu coração. Misericórdia é quando Deus não nos dá o castigo que nós merecemos, aleluia por isso, né? E Deus é o Pai das consolações, é Ele quem nos consola. E Ele vai dizer o seguinte, para que da mesma maneira que nós recebemos a consolação, daí por que nós passamos por, uma das razões pela qual nós passamos por aflições, é para que nós, recebendo misericórdia e consolo, nós possamos consolar os outros. Entendeu? Então, não é à toa que quem é que está envolvido lá no Instituto do Rim? Né? Quem é que está empenhado lá no Instituto do Rim, por exemplo? Normalmente é a mãe cujo filho tem um problema renal. Né? Deus, não é isso? A mãe cujo filho tem um problema renal. Quem é que está envolvido lá na síndrome de Down, lá, ajudando? A mãe que tem um filho com síndrome de Down, que já recebeu o consolo e agora está pronto para consolar. Só dividir uma coisinha. Por favor. Quando não está lá, Deus coloca lá, porque eu me ofereci para ajudar no AMI, quando fui fazer um retiro dos voluntários para aprender mais, eles falaram sobre transtorno de déficit de atenção. E o meu irmão de 34 anos, Ele tem transtorno de déficit de atenção. então agora eu consigo lidar com ele, estou conseguindo lidar com ele. Eu também tenho TDAH. Existem 2 livros fundamentais. Nós temos uma filha com TDAH, 2 livros fundamentais. Bom dia, irmã. Não, hoje em dia nós temos, nós temos a síndrome do pensamento acelerado, tanta mídia, né? Isso está descrito pelo psiquiatra, pelo Cury, né? Augusto Cury. Síndrome do pensamento acelerado. São 2 livros fundamentais para que nós entendamos TDAH, só uma passagem. Um deles é No Mundo da Lua e o outro chama Mentes Inquietas. Se você não leu esses livros, você não entendeu o TDAH, especialmente. Eu, quando eu estudei no Bairro Santa Maria, eu era o diabinho da turma, porque não tinha diagnóstico, porque o diagnóstico de TDAH, ele começa e é feito em 1985. 1985, quando inclusive No Mundo da Lua e Mentes Inquietas. Então, por que nós passamos por tribulações? Uma das razões pela qual nós passamos por... Porque o apóstolo Paulo, ele não está passando por tribulação porque ele está em pecado. Então, a gente tem que tomar cuidado muito. Muitas vezes a gente vai se aproximar do irmão, você está passando por tribulação porque você está em pecado. Nem sempre. Não é sempre. Muitas vezes nós passamos por tribulações porque nós estamos em pecado, sim. Né? Estamos cometendo erros, né? Mas às vezes nós passamos por tribulações porque nós escolhemos o caminho certo, fazer o que é certo. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições e ponto final. Entendeu? Né? E aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina uma lição importante, ele vai dizer assim, porque com as consolações que nós recebemos de Deus, que é o Pai das misericórdias, o Pai das consolações, nós podemos consolar os outros. Entendeu? E qual que é a lição que a gente aprende? Muitas vezes a gente quer buscar consolação nas pessoas, certo? Puxa, se o fulano me ajudasse, se o missionário Stefano me ajudasse, ele podia me ajudar. Não. Nós buscamos a consolação em Deus. Mas nós oferecemos o consolo que nós recebemos para as pessoas. Então Deus nos chamou para consolar as pessoas. Eu não estou dizendo que você não tenha que pedir ajuda, não estou dizendo isso, né? Mas eu conheço um pastor, por exemplo, que é o pastor do Lar Batista Esperança, que é um orfanato aqui em Curitiba, que eu perguntei, falei, pastor, como é que, conversando com ele, como é que o senhor faz aqui quando precisa de leite? Ele falou, eu dobro o joelho e oro e peço para Deus. Ele não liga, ô irmão Stefano, manda para mim 2 caixas de leite. Certamente o missionário Stefano mandaria 2 caixas de leite. Mas ele disse que ele dobra o joelho e pede para Deus. E Deus responde a oração. Deus responde a oração. Até me lembro o testemunho de um missionário, esqueci o nome, de um pastor, um missionário antigo da Inglaterra, que tinha um grande orfanato, um herói da fé. Jorge Miller. Provavelmente Jorge Miller, né? Jorge Miller. Isso que é contar para o irmão. Isso, o irmão Miller. Jorge Miller, ele tinha um grande orfanato na Inglaterra, e certa vez ele conta que ele
sempre tinha pão, leite para as crianças, e um dia não tinha pão, leite, ele botou as crianças para Na mesinha para comer. na mesa para comer. Vamos dizer, mas cadê o pão e leite? Deus proverá o pão. Essa aí deixa eu chorar. E aí eles oraram a Deus, agradeceram, tombou não era carroça, estragou o pneu da carroça. Tava entendendo? Do pneu, né? O pneu não, a roda da carroça. Estragou a roda da carroça, o cara teve que parar. Bem em frente do orfanato. Em frente do orfanato, falou, ele vai estragar o leite, o pão, eu não vou conseguir entregar, porque demora, não sei, eu vim entregar o pão e o leite para vocês aqui. Então Deus é um Deus que responde. Isso é um fato extraordinário. Isso é um fato extraordinário. É além do ordinário, além do comum. Então, professor, avançando assim, avançar muito, a ideia de que a gente é consolado para consolar passa às vezes por experiências pessoais. Por exemplo, eu estive hospitalizado em Foz do Iguaçu um bom tempo. Eu detestava chegar perto do hospital. Não chegava perto do hospital de jeito nenhum. Eu chego do hospital e fazia mal. Fui hospitalizado por 20 dias lá, sem poder fazer muita coisa. E a partir daí, passei a visitar a gente no hospital e gostar de visitar. Ou seja, é a consolação que você dá pela experiência que você passou. isso. Muitas vezes as pessoas passam por situações familiares difíceis, relações complicadas, e essas relações complicadas ajudam ele a confortar, consolar, orientar quem está precisando dessa orientação. Ele fala por experiência de vida. Bem diferente de dizer, não, eu li no livro tal que você tem que fazer tal coisa. Não, eu vivi isso. É encarnada. A espiritualidade é encarnada. Assim sendo, quando a gente vai conversar com casais que estão com um problema, e a gente já viu isso, a gente fala assim, Deus vai usar vocês ainda, sabe que área? Na área de casais. Se prepara. Deus vai curar teu casamento e não dá outro. Deus cura o casamento, o sujeito depois vai ajudar os outros casais que estão sofrendo. Essa é a aplicação, claro. É impressionante. Né? É por isso que se você está sofrendo, em que área você está sofrendo? Não precisa responder para mim em que área você está sofrendo. Né? Aproveita a experiência. Aproveita a experiência, aproveita o caminho, né? Agora é assim. Vai precisar. Aproveita o caminho, aprenda, cresça. Perdeu alguma coisa, não perca a oportunidade de aprender. Apreender foi o verbo que o senhor usou hoje na sua oração, né? Apreender. Pode falar. Eu vejo que esse texto inicial aqui, vamos falar no linguajar de hoje, ele estava na bronca com os cristãos de Corinto, ele estava assim amuado. Sim, né? tá mesmo. E ele não começa dando um pontapé na porta. Exato. Ele não começa, falando tudo na linguagem de hoje. Sim. Ele começa, olha, vocês estão com problemas, mas eu também tenho meus problemas, mas tenha misericórdia. Ele começa de um jeito assim que vai agradando, vai assim, quase que consolando as pessoas até entrar no que ele Muito bem colocado isso pelo missionário Stefano, porque os outros apóstolos estavam falando os outros falsos apóstolos que estavam querendo desconstruir o caminho apostólico de Paulo, eles estavam se apresentando as suas credenciais, mostrando toda a sua glória. Nós podemos, nós somos super apóstolos. Então, não confiem, não acreditem em pastor, pregador, professor de escola bíblica dominical, que se ensorbebecem, né? E tem um canal que não tem problema, que não tem pecado, que não tem erro. Eu prefiro sempre os pregadores que expõem as suas próprias tristezas, as suas dores, suas mazelas e as suas fraquezas. Porque é humano, é gente como eu. E quando não sabe diz, não me faça pergunta difícil. Exatamente. Bom, o apóstolo Paulo, ele nos lembra no verso 22, eu quero ler isso, né? No verso 22, ele nos lembra do seguinte, 21 e 22. Aninha, está ali, irmão? Não. 21 e 22. 1 e 21. 2 Coríntios nós estamos, 1 e 21 e 22. Veja que nós não demos nenhum passo para frente ainda, né? Então, NTDH, os números são menores. 1, 21 e 22. Lê para nós, por favor. 21 e 22, certo aqui. Mas aqueles que nos confirmam, quer prestar? Claro. 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É interessante esse versículo, né? Especialmente você que acha e aprendeu na escola adventista, tem muitos ex-adventistas por aí, né? Eu. A Ana é uma delas, né?
que mas o selo de Deus é o sábado, né? Lembra? Esse é um argumento que o adventista hoje. Não, o selo de Deus não é o sábado, né? O selo de Deus é quem? O Espírito Santo. Ele nos selou com o Espírito. Sabe o que significa ser selado com alguma coisa? Quando você recebe um selo, você pertence a mim. Nós pertencemos a Deus, e a prova de que nós pertencemos a Deus é o Espírito Santo em nós. Então o apóstolo Paulo, a despeito da igreja ser uma igreja problemática, a igreja ter todos aqueles problemas que nós escrevemos no encontro passado, na aula passada, que nós falamos sobre os pecados, os erros e as falhas da igreja aos coríntios, né? Ele nunca disse assim, nunca chamou a igreja, sempre chamou a igreja como os santos. Vocês falam, os santos que estão, depois ele desce a lenha, né? Mas nós somos santos, nós somos os separados de Deus, porque já fomos comprados e temos o Espírito Santo em nossas vidas. Bom, agora pule lá para mim, lá, 2 Coríntios, capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele encarnou tanto o Evangelho, ele viveu tanto o verdadeiro Evangelho, ele é o grande proclamador do Evangelho junto aos gentios, porque ele entendeu o Evangelho e ele tem coragem de comparar a nova aliança com o quê? Com a antiga aliança. Ora, bom, se existe a antiga, porque existe a nova. Se existe a nova, porque existe a antiga. E ele compara as alianças e ele sempre defende o quê? A nova aliança, a despeito daquela turma que estava enfrentando, aquela turma que estava querendo voltar para a velha aliança. Né? Em Gálatas a gente vai ver bem isso. Então, abra lá 2 Coríntios 3, vamos ver do verso 7 ao verso 11. Quem vai ler para nós? 2 Coríntios 3, do 7 ao 11. Posso ler? Por favor. A glória da nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras e pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecido. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quanto mais será a glória do que permanece? Mais? Só até aí. Bom, aqui tem alguém que tem alguma tradução diferente para a palavra desvanecer, aí na sua tradução? Que versículo que está desvanecendo? Versículo 10, 11. E o que estava desvanecendo se manifestou com a voz mãe. Também desvanecer. Tem alguém que tem alguma tradução diferente? Aqui diz substituído. Substituído, olha que interessante, né? Ou seja, o que ele está dizendo aí para vocês aí, que para aqueles ainda que tem uma questão sobre a antiga aliança, a velha aliança, e o tempo inteiro, quando nós chegar em Hebreus, a gente vai ver muito claramente isso, que a velha aliança, embora seja inspirada, expirou. Não, toda a escritura é inspirada, mas expirou. Teve o seu propósito. Teve o seu propósito. Entendeu? Né? Porque o fim da lei é Cristo, porque o telos da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, o telos, a finalidade, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Claramente, ele está dizendo assim, o ministério, não é mistério, é o ministério que trouxe a morte. Qual o ministério? O ministério dele. Entendeu? O ministério é dele. Né? Da nova aliança. Então, o apóstolo Paulo, ao defender a sua apostolacidade, né? o seu apostolado, melhorou, né? Melhorou. Ao defender o seu apostolado, a propósito, defesa do apostolado, ao defender o apostolado de Paulo, ele defende a mensagem que ele traz. E a mensagem que ele traz é a mensagem do quê? Da nova aliança. A mensagem que o apóstolo Paulo traz é a mensagem da nova aliança. Então nós vivemos, irmãos, uma nova aliança. Por isso que aqui na nossa igreja você não vai ver gente andando com arca, né? Não vejo algumas igrejas, né?
arca, segurando o castiçal, né? Você não vai ver os símbolos judaicos. Nós não somos judeus. Nós não somos judeus, nós somos cristãos gentios. E nós estudamos na semana em Romanos o mistério, não agora o ministério, mas o mistério que foi revelado, que graças ao fato dos judeus terem negado e não reconhecido Jesus, é que nós pudemos ter sido enxertados, né? E o fato de nós ter sido enxertados vai gerar ciúme nos judeus, que vão falar, eu quero esse Deus desse gente também. Lembra disso? Que nós estudamos isso, né? Então, o apóstolo Paulo, para defender o seu apostolado, ele defende a sua mensagem. A sua mensagem é a mensagem da nova aliança. Que ele compara, veja bem, Moisés descia com véu, né? Agora não tem mais véu. A glória não está mais encoberta. Agora a glória está descoberta. A glória de Deus está descoberta. Entenderam isso? Quem não entendeu isso? Interessante falar agora. O texto fala assim, né? Todos pecaram, mas são destituídos da glória de Deus. A ideia é que a glória é a presença de Deus. Sim. Quando você fala da a glória está presente, nós temos o fruto da presença de Deus em nós, a glória de Deus. E às vezes a gente fala de Deus de uma forma assim tão vazia, tão sem sentido, tão branca, porque a presença dele é uma coisa que é fantástica. E real. E por que a gente não faz sempre esse reconhecimento? Porque desvaneceu. E outra coisa, né? Antigamente a pessoa, para entrar na presença de Deus, não era qualquer um que entrava, né, no tabernáculo, no Santo dos Santos. Hoje a gente tem livre acesso porque Jesus rompeu o véu, né? Ele disse que agora nós podemos chegar a ele. Mas olha o que diz o verso 14. Então, sobre o véu ainda. Verso 14. 2 Coríntios 3,14. Na verdade, a mente deles se fechou, os que não entenderam o Evangelho, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ou seja, na antiga aliança não está descoberto a verdade, totalmente a verdade. Porque a antiga aliança, Kelly, tem uma função. A função da antiga aliança é apresentar o pecado. A função da antiga aliança é apresentar a condição humana. Quando o irmão Arnaldo cita porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele está se referindo ao livro, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que apresenta a condição de todo ser humano. Todos pecaram e destituídos, todos pecaram. Eu, Adão, o Papa, o Pastor Pascoal, o Billy Graham, o Luther King Jr., Luther King Pai, o Ronaldinho Gaúcho. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram, né? E destituídos estão da glória. E qual que é a salvação para nós? A salvação é uma obra de Deus em nós, através da nova aliança, que esta é defendida pelo apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo Paulo defende o seu apostolado, ele defende a mensagem que ele traz. Entenderam? Então, como é que a gente mede um pregador, ou professor de escola, o líder religioso, né? Qual é a mensagem que ele traz? Ele está pregando sobre ele mesmo ou está pregando sobre Deus, sobre Jesus, sobre a salvação livre que há em Cristo Jesus? Entendeu? Então, porque nós podemos ter um sujeito muito eloquente, e que é muito comum isso no fenômeno religioso, uma pessoa muito eloquente, o cara fala bonito, o sujeito fala muito bem, tem uma eloquência, tem uma oratória bonita, só que esse cara não está pregando o evangelho. Não é para isso que eu vim na igreja. Esse cara está pregando coach, está pregando psicologia, está pregando na igreja. Nós pregamos o quê? Nós pregamos a palavra de Deus. Vocês que eu gosto de comparar a velha aliança com o fazer. O cerimonial dos castiçais, cerimonial de entrada, cerimonial disso, cerimonial daquilo. A velha aliança se caracteriza pelo cerimonialismo. Ao passo que também na nova aliança desaparece o cerimonialismo. E Paulo combate fortemente o cerimonialismo, a circuncisão, uma série de coisas que vêm do judaísmo que queriam impor uma nova igreja. Então a ideia é ser ou fazer. O fazer é a velha aliança, o ser é a nova aliança. Agora, porque somos, fazemos. Exato. Daí a gente compreende o sentido, inclusive, do cerimonialismo, porque o cerimonialismo ele tem um sentido importante, desde que seja vivido e não seja um fim em si mesmo, né?
O cerimonialismo não é um fim em si mesmo, é como um sujeito que fica, eu pensei um sujeito que fica beijando a Bíblia. Nossa, se tiver só a Salmo 91, pode. Hã? Salmo Se 91 tiver pode. Salmo 91, pode. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Bom, se você beija a Bíblia e a lê e a pratica, ótimo. Entendeu? Então, o símbolo, ele não é um fim em si mesmo, né? O símbolo é apenas um mecanismo que deve nos ajudar a aproximar das verdades espirituais. Porque as verdades espirituais, elas são construídas através de arquétipos. Né? O tempo inteiro na Bíblia, as verdades espirituais são construídas através de arquétipos. Para que nós compreendamos. Quando João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é um cordeiro? Não. Né? Só que João Batista falou para um povo que durante 400 anos sentiu o cheiro de um cordeirinho que morria de manhã e um de noite, um de manhã e um de noite, para apagar os meus pecados. Falou, agora, eis o Cordeiro de Deus. Eles entenderam muito bem, porque aquele arquétipo havia sido construído. Como é o tabernáculo, é um arquétipo, como os símbolos do tabernáculo são arquétipos, para nos ensinar realidades espirituais maiores. Né? Vamos caminhar. 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que ele tem tesouro em vaso de barro. Qual que é o tesouro ao qual ele se refere? A mensagem. Quem é o vaso de barro? Ele. É isso. Entendeu? Entendeu, Ana? Por quê? Porque lembre-se que ele está lutando contra falsos profetas. Lembre-se que ele está lutando contra outra gente. Ele humildemente, ele podia dizer assim, não, eu sou um vaso de ouro, que guarda um outro ouro, né? Entendeu? Não. Mas o apóstolo Paulo, ele se comporta humildemente. Nós temos um tesouro e nós somos vaso de barro. O tesouro é a mensagem. O vaso de barro é ele. Vamos ver isso? 2 Coríntios capítulo 4. Vamos do 4 ao 8. 2 Coríntios 4, do 4 ao 8. Quem vai ler para nós? Pode ler. Quem? Vamos. 4, né? Sim. O Deus desta era chegou Cegou. Não, cegou, né? Ah, tá. Vai lá. O Deus desta era cegou o entendimento dos crentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Gente, eu tô sem óculos, tá? Acho que alguém... Baralhou. Quem pode ler isso? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que texto lindo, né? Ainda mais com a leitura dinâmica da ministra, né? Uma leitura interessante. Leitura de professora. Não é leitura dinâmica. É, professora de criança. Leitura. O que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, né? No verso 5, mas nós não pregamos a nós mesmos, né? Veja bem, eu sou muito bom, veja como eu sou eloquente, veja como eu descobri os mistérios de Deus, veja como eu sou bom, veja como eu falo bem, como eu escrevo bem, veja como eu entendo de teologia. Não. Nós, os outros apóstolos, claro que ele está cutucando, os falsos apóstolos, eles estavam falando das virtudes deles, mas o apóstolo Paulo vai dizer, mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus Senhor. Qual é o problema da igreja moderna hoje? Que a turma gosta de quem fala, que a turma gosta do sujeito que se enaltece. Eu tenho um casamento perfeito, onde não há problemas, né? Os meus filhos todos são absolutamente perfeitos e santos, né? Veja como Deus me prospera, eu tenho carro do ano, não tenho problema, não tenho saúde, corro no parque todo dia das 5 às 8. Meu Deus! Onde é que está o evangelho?
Onde é que está o Evangelho? O apóstolo Paulo não. O apóstolo vai dizer, mas nós, a turma gosta disso. Essas igrejas que os sujeitos estão cheias. E nós, quanto a nós fujamos disso. Né? Porque nós não queremos aqueles que pregam a eles mesmos. Né? O apóstolo Paulo, mas nós não pregamos a nós mesmos, porque eles se consideram um vaso de barro. Né? Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo. E aqui está uma das verdades da pregação, do sermão, da homilia paulina. Uma das verdades é Jesus Cristo como o centro. Portanto, toda mensagem, Jesus tem que ser o centro. Se vai pregar em Esther, dá um jeito de achar Jesus aí, pôr Jesus no sermão. Ele tem que ser o centro e o fim. Se vai pregar em Esther, vai. Então põe Jesus no teu sermão como chave hermenêutica. Jesus é a chave hermenêutica. Entendendo? Jesus é o centro da mensagem. Né? Acho que algo que a igreja cristã moderna protestante pede muito, né? Por exemplo, no fenômeno neopentecostal de algumas igrejas, colocou-se a pomba do Espírito Santo como símbolo, né? Viram, né? Como símbolo dos cultos, mas não é o Espírito Santo que é o centro do culto. O centro do culto é Jesus, é o centro do culto. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós pregamos a Jesus Cristo. No estudo que eu fiz, fala no modo cruciforme. Eu não conhecia essa palavra. Cruciforme. Em forma de cruz. Em forma de cruz. Modo cruciforme de ser. Interessante. A cruz tem que ser o centro, né? Torna a dizer, eu acho que nós, até por questão histórica, da igreja histórica, porque houve um tempo que o Brasil, nosso país, o Brasil, tinha uma religião oficial. Lembra disso? Né? Aí as outras igrejas que passaram isso não podiam ter a cruz, por isso que influenciou na arquitetura nossa, não podiam ter a cruz, né? Mas eu acho que nós perdemos muito quando não colocamos a cruz de Jesus vazia como centro, né? A cruz de Jesus é o centro e a cruz de Jesus é o centro, né? Mas sem Jesus na cruz. Sem Jesus na cruz, né? Sem Jesus na cruz. Nosso já ressuscitou. Já ressuscitou. Embora o Jesus na cruz, né, também nos lembra do sofrimento, mas só que cristaliza. Jesus não é só aquilo, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Né? Eu fui coroinha em igreja católica, né? Frequentador de missa. Né? E uns tempos atrás eu falei, eu vou lá dar uma olhada como é que está lá. Fui lá no templo para ver, né? Eu cresci ali, tem um valor sentimental, né? E lá tinha um Jesus muito lindo, com olho azul, não é o Jesus, né? Nós sabemos que o Jesus não tinha olho azul, né? Tá lá. Qual que é o problema? A mensagem é bonita, porque de fato Jesus morreu e sofreu por nós, mas ali o problema é que cristaliza só aquele Jesus. Não, nós temos um Jesus triunfante, né? Um Jesus que venceu, que ressuscitou e venceu a morte. Né? O fato é que Jesus precisa ser o centro do nosso culto, o centro da nossa vida, o centro da nossa hermenêutica, o centro do nosso entendimento bíblico. Bom, uma das outras coisas, pode falar aqui. Também queria compartilhar, eu também era católica, né? Então, quando eu conheci Jesus, através do meu marido e da família dele, eles evangélicos e eu não, e ele me convidou para visitar, o meu choque foi esse, porque a minha vida toda, criança, adolescência, juventude, né, reverenciava um Cristo morto, pendurado, crucificado, aquela imagem, aquilo estava na minha mente desde sempre. E quando eu vi que eles adoravam um Cristo vivo, presente, atual e que estava ali disponível, foi o choque, realmente foi a grande revelação para mim. Interessante. Eu também era católica. Faz Vamos lá. 9 meses que me converti. Me batizei tem 15 dias hoje. Que bênção, você é uma neófita. Eu sou bem. Não estamos chegando você. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Que Deus abençoe. Amém. Nossa igreja não é perfeita, não existe igreja perfeita. Né? Se fosse perfeita, eu mesmo não estaria aqui falando. Mas seja muito bem-vinda. Tá? Muito bem-vinda. Que você possa crescer na graça do conhecimento do Jesus vivo. Né? Do Jesus vivo. O Heron. Eu também me converti com 22 anos, né? E nós tínhamos uma prática na nossa família católica que era rezar o terço. Então, acho que uma vez por mês a gente rezava terço, que era 100 Ave Marias e 10 Pai Nosso. E eu me lembro que quando eu ia falar com Deus, eu ficava na dúvida, eu falo com Deus, eu falo com Jesus ou eu falo com Maria? Eu ficava nesse, sabe, minha cabeça
Aí, a partir do momento que eu conheci o Evangelho, eu falei, não, eu falo com Deus, né, direto com Ele, né? Ninguém mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, ao passo que os outros apóstolos estão defendendo os falsos apóstolos que colocaram em xeque a integridade do apóstolo Paulo, estão falando das suas glórias, o apóstolo Paulo vai falar dos seus sofrimentos. Vamos lá, ele vai usar os sofrimentos como credenciais para defender o seu ministério. Eu sei que é tão difícil, no mundo, como a Ana citou, das selfies e das redes sociais, onde está todo mundo bem, né? Entendeu? Está todo mundo bem, comendo em restaurante bom, né? Todo mundo viajando para Londres, viajando pelo mundo, né? Outro dia teve um amigo meu que tirou uma foto na frente da van e falou, eu estou aqui em Nova York. Falei, cara, você está na frente da van. Eu chamei ele no privado. Mas ele fez para tirar a sala. Enquanto, ao passo que no mundo da glória das selfies e dos... Né, o apóstolo Paulo vai apresentar o seu sofrimento como credencial. Vamos ler o texto? 2 Coríntios, desculpa, capítulo 10, do 1 ao 8. Quem vai ler para nós? Uma pessoa só. Eu leio. Por favor. Dizem que sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. Então o apóstolo Paulo está aqui, não é bem nesse texto de sofrimento, a gente já vai ver o texto de sofrimento, desculpe, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele está falando, me parece que ele não tinha uma boa oratória pessoalmente, né, dá a entender esse texto, né, e que ele era melhor por carta, mas ele está dizendo o seguinte, ó, se eu for aí conversar com vocês, não faça esse erro, né, quem já ouviu isso da mãe? Quem já ouviu isso da mãe? Ó, se eu for aí, se eu entrar no teu quarto, a Camila já deve ter ouvido isso, né? Se eu entrar no teu quarto e te ver virada a cama de cabeça para baixo, ai, não faça. Ela manda o recado. Qual que é a versão da tua Bíblia? É a mensagem? É NVI. NVI? É diferente. Não é essa. Desculpe, NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Muito legal. Facinho de entender, né? Isso. Mas eu tomo cuidado. Não, mas eu faço Sempre as duas. Ele faz as duas. Porque é assim, mais ou menos assim, nós temos dois tipos de tradução da Bíblia. Nós temos uma tradução literal e uma tradução, por exemplo, interpretada. Então, aqui no caminho, aqui, digamos que aqui está o meio termo. Né? E nós temos aqui a tradução literal e a tradução interpretada. Tem outro termo para isso. Tem um outro termo. O ideal é que nós fiquemos mais ou menos aqui, ou tenhamos hoje, todo mundo tem condição de ter acesso a vários tipos de versões. Por exemplo, tem um sujeito que fala, quando tem uma tradução, se você fizer a interpretação literal, Saul entrou na caverna para
como é que eu uso? Esvaziaram dentro. Mas não é, ele usa um outro termo, ele arreou as calças, é a tradução. Arreou as calças, a tradução foi obrar, foi defecar. Né? Então é bom a gente ficar no meio termo. A NVI é um meio termo. Por exemplo, essa tua está um pouquinho mais para cá. Boa tradução também, mas sempre ter 2 ou 3 traduções em mãos é bom. Tá bom? Um dia nós podemos falar sobre os tipos de traduções da Bíblia. A tradução muito literal, se a gente não faz sentido, não se pega algum texto que não faz sentido. Né? Tem um outro texto no Velho Testamento que ele fala que Deus destruirá todos aqueles que fazem xixi no muro. Não é xixi que usa. Amor, equivalência formal, equivalência dinâmica. Isso. Essa é a tradução original. Isso. Aqui equivalência formal e aqui equivalência dinâmica. O problema da dinâmica é que ele vai quase que parafraseando e interpretando. E fora isso tem a paráfrase, que é a interpretação do escritor. Também. Entenderam isso? Não? Só um comentário. Deixa eu voltar ao texto que ela leu. Quando Paulo fala que pessoalmente ele é insignificante, os coríntios falam isso, que pessoalmente ele é insignificante, mas que depois manda cartas pesadas. Veja que interessante, lê por favor na sua tradução, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Se tem a ver com esse texto que está no começo do livro, ele fala e no final ele repete. 2 23. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração, a fim de evitar aborrecimentos para vocês. Resolvi não ir até Corinto. Interessante, porque a tradução já vai falar isso. Cara, eu não fui pessoalmente, porque senão eu vou descer o Mário pessoalmente. Né? Ele vai falar isso no final desse livro. Ele fala, igual que às vezes com um testemunho que foi a fim de não poupá-los, foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Porque se eu for a Corinto, vamos ter uma se eu conversa. for aí no barco, é mais ou menos isso, tá vendo? Então, a igreja de Corinto, e muitas vezes querem se basear na igreja, foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Por tudo aquilo que nós comentamos na aula passada, por isso, veja, eles estavam questionando o apostolado do apóstolo Paulo. Como se eu chegasse aqui na igreja e falasse assim, quem que é esse pastor Pascoal aí, bicho? Quem que é ele? Ele que me apresenta as cartas. Você já pensou? E Paulo, ele não responde com... Ele continua mantendo a humildade, dizendo que ele defendendo a mensagem que ele prega, que nós somos uma mensagem da nova aliança, defendendo a sua humildade, embora Deus tenha lhe dado 2 coisas, um momento de exaltação e depois um momento de... como é que eu posso usar o contrário de exaltação? De humilhação, né? Para que ele mantivesse-se mais ou menos no centro. Ou seja, Deus deu ao apóstolo Paulo uma visão espetacular, que nós não sabemos, ele podia ter contado para nós, mas não contou, né? Não, mas a carta aos Gálatas, ele fala assim, vocês não me trataram como nojo. Isso sugere que tinha uma inflamação nos olhos muito séria. Sim. Quando ele escrevia a carta dos Gálatas, desde com que grandes letras ele escreveu. Sim. Aparentemente, o problema que ele tinha era provavelmente. E era muito comum naquele tempo. Sim, não tinha óculos foram inventados. Não é só, mas era a inflamação deles. Inflamação, muito custo e tudo mais. Então a ideia de que Paulo sofria da visão era muito defendida. Nesse caso aqui, ele de uma forma ele vai, publicamente ele se mostra feio, mas sem palavras fortes. Sim. Então, e a ideia nossa é mostrar que o apóstolo Paulo ele mostrava toda a sua humanidade. Embora, eu me referi agora, Deus lhe deu uma exaltação, Deus lhe deu uma visão celestial. Embora ele pudesse se gabar dessa visão, ele vai dizer depois da sua fraqueza. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. O tempo voa. 10 e 8. 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler o verso 1 ao verso 10. Quem vai ler para nós? Eu leio. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até ao mais alto céu.
Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse desse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Texto maravilhoso, na sua tradução ficou um pouquinho diferente, né? Do clássico, convencional, mais conhecido, mas é um texto maravilhoso que fala. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele teve o quê? Uma experiência. Deus o arrebatou até o 3º céu. O que é primeiro céu, segundo céu, terceiro céu? Pensemos assim, Deus o arrebatou ou levou para uma experiência numa outra dimensão. Certo? Uma outra dimensão. É mais ou menos assim, quando você está vendo o celular assim, você está passando por luta, você está vendo um problema. Esses dias eu vi um cachorrinho que enfiou a cabeça dentro de uma roda de um carro e eu fiquei agoniado com aquele cachorro, o sujeito não sabia se levava o cachorro para o veterinário ou para o borracheiro. O cachorro preso, e eu fiquei, o que eu fiz? Adianta o vídeo para ver o que aconteceu com o cachorrinho, né? Não é isso? Não é isso? Foi o que eu fiz. O cachorrinho tá bem, agora posso voltar e ver aqui, né, a história, como é que foi, né? Deus permitiu que eu fiz assim com o apóstolo Paulo. Deixa eu te mostrar como é que é aqui. Adianta o vídeo um pouquinho, vou te dar uma visãozinha aqui do que você vai ver da onde, né? Então, eu conheço um homem que no corpo, eu não sei se fora do corpo, ele nem não consegue descrever o próprio arrebatamento de sentidos que ele teve. Tão vívida foi a experiência que ele teve no 3º céu. No entanto, ele não faz desta experiência motivo de glória para ele. Entendeu? Porque ele vai dizer o seguinte, daí que ele continua, né? Ele diz assim, para que eu, verso 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações. Ou seja, Deus não permitiu que Paulo se exaltasse. Parece que Deus está mostrando, e Paulo vai usar isso como credencial, não o orgulho dele, mas a humildade dele. Então, para que eu não ficasse me achando que eu era, né? Para que eu não pensasse que eu era pelo que eu vi. Imagine o que esse homem viu, é isso que eu quis dizer, né? O que será que ele viu, né? Imagine o que esse homem viu, coisas inefáveis, diz ele, né? Descreve. Mas para que eu não me exaltasse disso, agora vem esse mundo dualista que a gente vive, né? Que é alegria e tristeza, vida e morte, é onde nós estamos. Essa é a característica desta vida, deste tempo que nós vivemos. Então, para pedir que eu me exaltasse por graus da vida, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Bom, esse espinho na carne, né, existem o pessoal da patrística, os pais da igreja, defendem que poderia ser, tem várias opções, várias ideias do que possa ser esse espinho na carne. Uma delas é que ele era perseguido por um tal de Fileto, e não esqueci o nome, que era um mensageiro de Satanás que o perseguiam. Existe muita gente que defende essa ideia, ou seja, perseguições. Paulo era perseguido por essas pessoas. Existem outras pessoas que dizem que o apóstolo Paulo tinha um sentimento carnal com o qual ele lutava. Existem pessoas que defendem isso. Existem pessoas que defendem que podia ser depressão que o apóstolo Paulo tinha. Existem pessoas que defendem isso. Existem pessoas que o apóstolo Paulo tinha uma doença física,
Até epilepsia, alguém comentou, epilepsia, mas me parece que há um consenso maior de ser que o apóstolo Paulo tinha um problema da visão dele, né? E ele pediu para que Deus curasse ele. O que Deus disse para ele? Não vou curar você. E aqui nós temos uma lição a aprender o seguinte, que muitas vezes Deus vai dizer não para a gente. Deus vai dizer não. E o não de Deus, né? Não adianta você ir para uma igreja neopentecostal e vamos botar Deus na parede, então, né? Como se fosse possível. Como eles dizem, determine e coloque Deus na parede. Gente, você não coloca, nem você não se coloca em lugar nenhum, você não coloca Deus na parede, né? Entendeu? Então, e isso muita gente seguindo essa gente aí, esse povo aí que pensa assim, né? Que ensina isso, né? E o apóstolo Paulo ouviu um não, né? Ouviu, na verdade, um silêncio, né? Na verdade, Deus me cure. Silêncio. Parece que Jesus também fez uma oração que ficou em silêncio, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Lembra disso? Não. Então nós temos que estar preparados para ouvir os nãos de Deus para nós também. Graças a Deus pelos nãos de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, Deus vai responder ele depois do terceiro pedido, 3 vezes eu pedi que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então nós precisamos, por que é importante isso aqui? Porque os outros apóstolos estavam defendendo as suas virtudes, que tinham riqueza financeira, um outro tipo de teologia. Os outros apóstolos estavam defendendo as suas virtudes. E o apóstolo Paulo, para defender o seu apostolado, ele defende o quê? A sua fraqueza. Reconhece, portanto, a sua humanidade. A sua humanidade. Deus não chamou o apóstolo Paulo para ser anjo e nem chamou nenhum de nós para ser anjo. Nós somos chamados para ser gente. Então que sejamos gentes boas, né? Gente boa, seja gente boa, né? Você é humano, né? E dependente da graça de Deus, portanto. É interessante, eu estava pensando aqui sobre esse espinho na carne, dessa posição do olho, mas eu fico pensando, se fosse o olho, por que um mensageiro de Satanás? Por que chama ele né? Para nos bofetear? O olho, será que seria um mensageiro de Satanás? Então, de repente, pode ter uma lógica disso aí, de alguém que causava um problema na vida. Então né? esta especulação, se nós ficarmos aqui, grandes teólogos, a igreja inteira se questiona, se você digitar o Google e dar o espinho na carne de Paulo, você vai ver 1 milhão. Na verdade, qual era o espinho na carne de Paulo, não importa. Tá? Não era sogra. Ele era solteiro. Qual era o espinho na carne do Paulo, não importa. O que importa é o seguinte, primeiro, veja bem que não é, me chamou a atenção também quando eu li, que ele fala mensageiro de Satanás. Não é o próprio Satanás, mas é um mensageiro. Ou seja, mostrando que no fundo, se é um mensageiro, é enviado por alguém. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da próprio problema do apóstolo Paulo. Né? Deus está no controle. Deus poderia curá-lo? Sim ou não? Sim. Ou Deus perdeu o controle? Não, eu me esqueci como é que faz o outro, tal, perdi o controle. Não, Deus poderia curá-lo. É que muitas vezes, isso a gente precisa aprender. As nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas e a permanência dela, de algumas lutas, problemas, dificuldades, que servem para forjar o nosso caráter, para que nós cresçamos aonde? Na graça de Deus. Entendeu? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, a todo tempo nós reconhecemos o seguinte, nós somos fracos e, portanto, eu dependo. Essa declaração, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, ela é lapidar para que nós compreendamos. Porque, por exemplo, a gente percebe o seguinte, quando você se acha no controle das coisas, que as coisas começam a dar errado. Veja bem, o cirurgião acostumado a operar, por exemplo, fácil, né? Ele começa a pular etapas assim, vai dar errado, entendeu? Na hora que você se acha que está no controle de alguma coisa, então a gente precisa manter o quê? A nossa humildade. A palavra humildade vem de humus, que vai lembrar de onde que eu vim da terra e que eu sou finito e falível, portanto. Pode falar para nós um pouquinho mais sobre a graça, o significado da graça?
Bom, a graça é um favor imerecido, né? Algo que eu não mereço. Entendeu? Então é sempre eu me lembrar, eu não mereço isso. O próprio apóstolo Paulo reconheceu que ele não merecia ser o apóstolo, porque ele mesmo disse que ele era o pior dos apóstolos, o último dos apóstolos, o apóstolo dos abortidos. Por quê? Porque eu mesmo persegui a igreja de Jesus. Entendeu? Então, quando nós reconhecemos que, embora nós não merecemos, nós recebemos favores de Deus, ó, é o favor que eu estou fazendo a você. Favor e graciosidade é a mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Então nós dependemos do favor de Deus, ou seja, em outras palavras, nós somos dependentes de Deus. Não é porque você prega bem, ora bem, fala bem, ensina bem, opera bem, é bom, é o favor de Deus que nos mantém em pé. Aquele que se glorifique no Senhor. Exatamente. A todo tempo, em qualquer circunstância, em qualquer segmento da nossa vida, da nossa existência, né? O que mantém meu casamento? A graça de Deus. Amém? A graça e favor de Deus mantém, né? A graça de Deus que nos mantém em pé. O que nos mantém em pé aqui hoje? A graça e o favor de Deus, né? Por que a Kelly foi alcançada? O favor de Deus, a graça de Deus. Por isso que a gente diz graças a Deus. Entenderam? Então, o importante, lembremos-nos do contexto do porquê que a carta está sendo escrita. A carta está sendo escrita porque o apóstolo Paulo tem que defender o seu ministério. Ao invés de ele falar, eu sou um excelente pregador, eu prego a teologia verdadeira, ele fala assim, não, eu tive uma experiência com Deus, mas para que eu não me exaltasse nessa experiência, Deus me deu um espinho na carne, que nós não sabemos o que é, né? Mas, para que em mim se revelasse o quê? A graça e o poder de Deus. Por quê? Porque o poder não está, o pastor Pascoal fala muito isso, especialmente que a gente recebe muita gente de igreja pentecostal e neopentecostal, assim, o poder não está no cara que ora, mas o poder está naquele que ouve a oração, simples assim. Entendeu a diferença? Porque isso daí fica esse fenômeno do cara jogando paletó na turma, já viram isso? Já viram isso? O cara jogando paletó na turma, como se o paletó dele tivesse, porque ele vestiu o paletó, é de uma arrogância, na minha opinião, desculpa, né? Entendeu? Outro que sopra. Entendeu? Se aquilo fosse um símbolo para ajudar. Porque o Pedro jogou a capa. É. Isso daí que é copiar. É, entendeu? Aquilo é para um momento, para aquela, né? Entenderam isso? É a graça de Deus na vida das pessoas que faz. Vou contar uma historinha. Eu estava aqui embaixo na recepção, chegou uma pessoa assim, como é que posso pegar então a meia do pastor? A meia? Ele estava com uma oferta de R$10.000 para a meia do pastor. Ele abriu a porta, em vez de pegar outra igreja do lado, Tá mundial. em vez de ir no mundial, ele entrou aqui dentro. Ele queria meia do pastor, que era uma meia consagrada. Não sei por que essa meia. O que eu pergunto? Eu não sei se era para a direita ou para a esquerda. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Me conta para mim. O que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Nada. Isso não tem nada a ver. E é por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos lembra que, nós lemos o texto, o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, referindo-se a Satanás, cegou o entendimento para que vocês não compreendam o entendimento do Evangelho. Para que o mundo não compreenda o Evangelho. O que é o Evangelho? Isso é importante saber isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é que nós somos homens pecadores, estamos afastados de Deus, estamos condenados à morte, mas Deus tomou uma providência para nos salvar através de Jesus Cristo. E agora nós somos homens refeitos, somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, mas eu continuo sendo humano, lutando contra mim mesmo, lutando contra o pecado e lutando contra o mundo e lutando contra Satanás. Vaso de barro. Exato, vaso de barro, perecível, cuja saída para nós é uma só. Isso diz um padre falando, é morrer literalmente. Né? Morrer literalmente. Hoje eu estava orando de manhã, pedi para Deus, dê mais um tempo para essa pessoa que está enferma. E senti uma voz lá no fundo, por que você quer mais tempo para essa pessoa aqui nesse mundo? Para quê? Acho que foi Deus que respondeu, né? Deus dá algumas, não vê alguma coisa muito inteligente, é Deus que fala comigo. Né? Quando vem uma pergunta, por que você quer mais tempo para essa pessoa? Porque aqui nesse mundo nós estamos na presença do pecado. Eu não estou dizendo que eu quero morrer, eu quero que você morra. Né? Mas vai chegar um momento, e a gente conversa isso, ontem,
Até que idade você quer? Alguém aqui quer viver mais do que 100 anos, por exemplo? Para fazer o que aqui? Eu quero ir para o lugar que o Paulo viu as coisas inefáveis. Né? Eu quero... Porque aqui nós estamos na presença do pecado. O mundo está avançando, o mundo está nos engolindo. Infelizmente, se você for analisar movimento LGKP, LGLAM, né? Estão nos engolindo. Né? O mundo está apodrecido e apodrecendo. Esse dia eu vi um homem que virou mulher, que estava casando com uma mulher que virou homem. Né? Eu falei, bom, finalmente o casamento é heterossexual. Né? Deu a volta, mas entendeu? O homem de noivo e a mulher de terno. Os dois casados. Você vai fazer. Entendeu? Então, nós vamos reconhecer o seguinte: como seres humanos que somos, antes, como cristãos, né, nós precisamos, como aprender com o apóstolo Paulo, assim, nós vamos nos manter humildes. A humildade deve ser a marca do cristão. E humilde não é ser burro, por favor, né? Não é ser burro, humilde não é ser capacho, mas humilde é reconhecer a própria natureza, reconhecer a dependência total de Deus para tudo, né? E como é enganoso o nosso coração. Entendeu? Humildade é reconhecer a nossa natureza e reconhecer a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele fala esta frase aqui, ele fala isso que para nós é palavra de Deus, né? Que ele diz, cadê o texto que a gente viu aqui? 12, né? Assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Então, se ele fosse tirar um selfie para pôr na rede social, não ia ser como a gente põe, né? Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, ao contrário dos outros apóstolos, né? Nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza é que nós podemos ficar fortes. Quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus é que nós somos fortes. Amém? Amém, queridos? Vamos ver que a lição que eu não gosto de... Nós temos uma ministra, vai estar doida para ir para o culto, né? Bom, e por fim ele faz a advertência final, que está lá no capítulo 13, com isso a gente termina assim, no Coríntios. Semana que vem a gente vai passar para Gálatas, né? Você leia Gálatas. Vamos às saudações finais do apóstolo Paulo. Tipo aqui a Lorene, que não leu nada hoje, em voz alta, né, Lorene? Leia para nós 13, do 11 a 14, por gentileza. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Amém. E uma igreja que usa o ósculo santo hoje, né? Que é a igreja Congregação Cristã. Está musculado aí, né? Exatamente. Mas o texto diz assim: sem mais, irmãos, despeço de vocês, procurem aperfeiçoar-se. Que nós busquemos essa perfeição na palavra e em Deus, né? Exortem-se mutuamente, não é só um que exorta, a exortação é mútua, vem de lá para cá, né? Tem um só pensamento. Lembra que ele lutou contra a divisão na igreja? Lembra? Ele lutou contra a divisão na igreja, eu sou uns de Paulo, uns de... Não, um só pensamento, a unidade da igreja, né? E o Deus de amor e paz estará com você. Então o desejo de Deus é nos dar paz. Paz, obviamente, diante de tanta luta e aflição que está passando na primeira igreja, de tanta confusão na primeira igreja de Corinto e a segunda carta do Corinto, a paz não é a ausência de conflitos, né? A paz não é a ausência de conflitos, mas é no meio do conflito a gente ter a direção. Entenderam isso, não? Né? Porque se paz fosse ausente de conflitos, eu não sei se eu nunca tive paz na minha vida. Né? Mas a gente tem os conflitos internos e externos, as lutas,
mas a gente tem a paz porque a gente tem a certeza do amor de Deus sobre nossas vidas. Né? Lembremos-nos que o apóstolo Paulo, em uma dessas duas cartas, ele escreveu: agora permanecem 3 coisas. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Qual que é o maior delas? Porque não é pela fé que nós somos salvos pela fé ou pelo amor? Pela fé. Nós somos salvos pela fé. Por que o amor é o maior delas? Porque o amor vem de Deus, que se originou de Deus. A fé não vem de Deus, a fé também vem de Deus. A esperança. Por que o amor é o maior delas? Já falei para vocês. Vai permanecer. Porque o amor vai permanecer. Quando eu for lá agora no céu, eu não preciso mais ter nem fé nem esperança. Quando eu estiver na glória celestial, eu não preciso mais ter nem fé nem esperança, porque agora nós vemos como sombras, mas um dia nós veremos o quê? Face a face. Mas lá no céu nós vamos continuar no reino do Filho do seu amor. O amor perpétuo. Nós vamos permanecer debaixo do amor de Deus. Né? E o apóstolo Paulo usa muito esta tríade de fé, esperança, amor. Fé, esperança, amor, mas o amor é a maior delas. E na aula passada a gente comentou sobre 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o que é o amor, né? Nós falamos. Algum comentário sobre 2 Coríntios? É interessante que 2 Coríntios é o currículo de Paulo. Né? Sim. Aquilo que ele, de alguma forma, foi pesado no 1 Coríntios, na segunda carta que ele fez aos Coríntios, ele mostra a sua humanidade. Eu até fiquei chocado pela primeira vez que percebi essa realidade. Ele se expõe, ele se diz insensato em algumas ocasiões, ele realmente desce para o chão e fala assim: pessoal, vocês não entenderam a mensagem, não sou grande coisa, a mensagem que eu falo. Eu expunho por isso, ele fala muito interessante. Aí ele fala do terceiro céu, aí vai falar de outras situações que eu também, né? Então, e a humanidade de Paulo é interessante. Então a gente deve valorizar, especialmente quando o que me choca às vezes, irmão Arnaldo, é que as pessoas ficam escandalizadas com a humanidade do outro. Nós temos um pastor que saiu, que era o pastor titular, que era o pastor Pascoal, e entrou o filho dele, que é pastor, e eu vi que algumas pessoas se chocam com a humanidade. Ele é humano igual eu, humano. Não devemos nos chocar com a humanidade do outro. Aí a gente volta para o primeiro versículo de Coríntios, 2 Coríntios, que é: consolem-se com as consolações que Deus lhes dá. Exatamente. Consolai com as consolações que Deus dá. Exatamente. Então não podemos chocar com a humanidade. Não se assuste com a humanidade do outro, porque a humanidade do outro é a tua humanidade, da mesma jeito. É a dificuldade de se pôr no lugar do outro. Exatamente. A gente tem essa dificuldade. Nós somos humanos. O ser humano é um ser muito complexo. Né? Tem necessidades emocionais, físicas, né? Tem necessidade em todos os sentidos da vida. Né? Então a gente não pode se assustar com... Pelo contrário, então valorize, como o Arnaldo disse, o apóstolo Paulo expõe a sua humanidade, então valorize aquele que expõe a sua humanidade em vez de condenar. Né? Interessante que você está acabando de 2 Coríntios, vai começar Gálatas. Gálatas. Porque Paulo é manso, suave e humilde em 2 Coríntios. Se entra em Gálatas, ele vai comentar sobre a igreja contaminada. Sim. Uma outra mensagem. Desce o mar o tempo todo. Aí vocês vão ver o outro Paulo irado. Paulo estava muito admiro-me que tão depressa vocês passassem deste evangelho para outro evangelho. Né? Eu queria sugerir para ele uma fizesse oração final. Melissa? Pode ser, Melissa? Claro, você é muito bem-vinda aqui. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque primeiro tu és maravilhoso. Que oportunidade única que você deu a mim para estar aqui, ó Pai, com os meus irmãos, aprendendo mais de Ti, ouvindo, ó Pai, saciando a minha sede de Ti. Eu te agradeço porque você faz as coisas de uma maneira perfeita, Senhor. E eu sei que até o dia de eu sair dessa cidade, voltar para a minha cidade, você vai desembaraçar meu caminho perfeitamente. Eu gostaria, Pai, que cada pessoa que está aqui, no domingo que vem, viesse novamente para aprender, para crescer, Senhor, para que a gente espalhe por todos os cantos do mundo o poder do Teu Evangelho. Restaura, Pai, as nossas vidas, nos mostra cada dia mais como vale a pena viver contigo, Senhor, em santidade. Eu te agradeço por tudo, pela
esse presente que foi essa aula para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Deus abençoe a todos. Leiam o livro de Gálatas, Paulo aos Gálatas. E venham lidos. Se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, a gente ajuda. Se tiver texto difícil, vocês pulam, que é o melhor jeito. Deus abençoe vocês. Um bom domingo a todos. Não, segunda-feira. Segunda-feira, amanhã. Uma alegria. E atrasadinho, mas não. Que bom que você lê.